uma aguinha. Então, pessoal, vamos voltar aqui, né, para o órgão. Parágrafo agora 258. Muito bem. Pessoal, aqui no parágrafo, nós começamos lá no 248, né? Existe uma nota de rodapé, né, que o Hahnemann escreve aí, ainda no parágrafo 248, por conseguinte, né, antes do 249, que eu acho que é muito legal, tá? E que responde, inclusive, a dúvida que um de vocês, né, perguntou também aqui antes, tá? Que era com a questão dos glóbulos. E aí o Hahnemann, ele sugere, né, aqui nessa nota, que, inclusive, a pessoa pode utilizar o glóbulo para fazer o quê? Aspiração. E se ele vai utilizar para fazer aspiração, ele vai usar uma solução, tá? Vai colocar um pouquinho de água, né? E um dracma de álcool. Ou seja, aquela solução, ela vai se manter por mais tempo, porque tem álcool. Só que a pessoa não vai tomar, certo? Ele vai o quê? Aspirar. E aí, ele ainda ressalta a importância, antes de cada aspiração, né, agitar ali entre 8 a 10 vezes antes de cada aspiração, tá? Agora, vamos passar aí para o parágrafo 258, né? Remédios traumáticos. Aqui, pessoal, é importante, né, a gente falar também para vocês aí, no parágrafo 257, que é anterior a esse, é um trechinho muito pequenininho, tá? Que o Hahnemann fala do risco. Olha bem, cara, né? Digamos assim, a sensibilidade do Hahnemann. Ele fala assim, ó, o risco dos remédios favoritos. Ou seja, nós não devemos ter um medicamento favorito para esse tipo de tratamento ou aquele. Eu acho isso muito legal, porque, gente, porque se vocês observarem, até aí mesmo, né, na própria matéria médica, e vocês podem depois olhar aí nas farmácias, o que nós temos de indicações são os medicamentos policrestos, certo? Nós temos 3 tipos, né, de medicamentos na matéria médica, certo? Você pega todos, nós temos 3 tipos. Quais são? Os policrestos, né? Poli significa muitas, e crestos, né, de indicações, tem várias indicações. Depois, nós temos os semipolicrestos e nós temos os medicamentos menores. Então, é claro que se você pegar um medicamento menor, ele vai ser empregado menos vezes do que um medicamento que tem aí várias indicações, como os arsênicos, né, as calcárias, o fósforos, dentre outros, certo? Então, para a gente ficar atento aí, e algumas vezes, né, nós somos aí levados a crer que esses medicamentos policrestos, eles são de fato melhores. Inclusive, já teve aí, né, um estudo, um artigo, né, que foi feito, que foi publicado, visando essa demonstração, né? Quais eram os medicamentos mais empregados, sob quais formas farmacêuticas também, né? Solução hidroalcoólica, glóbulos, papéis e o resto, né? Que nem merece assim a gente falar sobre eles, mas a gente deve ficar atento então a esses fatores aí, tá? Então vamos lá, remédios traumáticos, né? O legítimo artista da cura não deixará de empregar em atividades clínicas por falta de confiança. Medicamentos que, por escolha inadequada, portanto, por sua própria culpa, às vezes mostraram maus resultados, tá? Aqui,
nesse livro aqui do Dr. Marcelo Tusciglione, a tradução do Dr. Marcelo Tusciglione, ele chama de preconceito com determinados remédios e a importância da totalidade sintomática característica. Ou seja, se apareceu aquela totalidade sintomática, ou digamos que nós temos ali, né, o famoso tripé de Hering, ou seja, você pega 3 sintomas que são muito significativos, certo? São os sintomas REP, né? REP, raros, estranhos e peculiares. Se você consegue, então, identificar esse tipo de sintoma, então não há necessidade de nós termos uma desconfiança. Às vezes apareceu lá o primeiro, né? Vamos pegar um aqui que seja, digamos assim, não tão comum, tá? Como sendo, por exemplo, Blata orientalis, tá certo? Ou ainda outro, né? E aí aparece lá em segundo lugar, sei lá, uma calcária, fosfórica, qualquer uma delas, etc, etc. Aí, então, nós vamos falar assim, não, acho que eu vou na calcária, né? Porque você sabe, né? Então, pessoal, isso a gente não deve fazer, tá? Não devemos mudar aí essa escolha, né? Optar por uma escolha inadequada por falta de confiança, tá? Vamos lá. Não emitirá seu emprego por outros motivos falsos, como o fato de não serem homeopáticos para o caso de doença. Muito bem, né? É aquele que vocês viram aí no parágrafo anterior também, que seria o medicamento escolhido homeopaticamente, né? Entre todas as potências, somente merece a preferência e atenção aquela que for escolhida quanto à similitude, não podendo nenhuma paixão mesquinha interferir nessa escolha séria. Muito bem. Pessoal, né, não sei também se já aconteceu com vocês, mas aproveitando aqui o fato de a gente estar falando sobre isso, nós temos que tomar algumas precauções quando o paciente, né, vai, às vezes, em uma farmácia e a farmácia fala que não tem esse medicamento. E aí, pessoal? E se não tem? O medicamento homeopático pode ser substituído? Se fosse mínimo, não, né? Mas há um parêntese também, né? Ela pode procurar em outra farmácia, né? Para ver se tem. E na maioria das vezes isso já aconteceu comigo e às vezes tem em outro lugar. Exatamente. Então, o que pode acontecer, né? A primeira é a farmácia não tem o medicamento. Não tem, certo? Sei lá, você vai utilizar lá um antimônio crudo. Ele não tem antimônio crudo. Ele tem um antimônio tartárico. Pode substituir? Não pode. Não pode. Não. Não pode, né? Então, nesse caso, se ele não tem o medicamento, só resta a essa pessoa procurar em outra farmácia, né? Agora, o que acontece? Às vezes, pode acontecer uma coisa um pouquinho diferente. Você pede para que seja feito o antimônio crudo na CH6, mas eles não têm na CH6. Eles só têm ele na CH8. É possível regredir uma potência? Não. Aí fica complicado também, porque aí pode haver maior exoneração, né? Sim, não fica complicado. É melhor ser na CH6. E tem que procurar outra alternativa de novo. Exatamente. Então, é isso Pois é, mas que a gente... fazendo um parêntese, todas as vezes
que eu precisei tomar medicação homeopática, ou mesmo que eu fui indicar para alguém da família, e que não tinha na CH5 ou na CH6, tinha, por exemplo, só na 10. Eu conversei com diversos professores do curso, e todos assim, ó, todos que eu tinha o telefone, não tem problema. Foi a resposta que eu escutei de todos. Sim. Veja bem, uma coisa é assim, ó, é melhor você manter o medicamento em uma potência um pouquinho maior, tá certo? E nisso a gente vai falar o que seria um pouco maior aí? Até 4 a 6 potências, tudo bem, certo? Agora, eu só estou querendo dizer o seguinte, não tem como você regredir uma potência. Se você precisa na 6 e lá só tem na 8, não tem como eles fazerem a 6. Da 8, não. Como ponto de partida, você só consegue elevar, nunca reduzir. Tá certo? É isso que eu quis dizer. E eu acho que isso é até algo digno, se a farmácia comunicar. Falar, olha, nós não temos nessa potência, tá? Nós só temos, se você pediu na 6, nós só temos na 8, na 9, na 10, e assim sucessivamente. Tá? Até porque existem, né, como vocês sabem aí, algumas linhas, né, de pensamento que eles vão entender que o ponto de partida, e como sendo uma potência baixa, é CH30. Então, se você pediu na CH6, né, e lá só tem CH8, né, sei lá, CH9, CH10, etc, etc, tudo bem. A única ressalva que é feita é que, se você encontrasse nessa potência CH6, até chegar ali àquela potência CH10, né, e ainda ia levar um certo tempo. Agora, se você já começa na CH10, né, a próxima já vai ser a 11, a 12, e assim sucessivamente. Mas se, tá? por exemplo, nós fôssemos indicar na CH6 que a pessoa tomasse 5 gotinhas 3 vezes ao dia, tá? E aí, de repente, a farmácia tem somente na CH10. Eu posso indicar 5 gotinhas uma vez só ao dia? Porque já é também uma potência maior? Ou, de repente, pular um dia? Isso. É assim, ó, você vai observar, você estava indicando 3 vezes ao dia, porque se tratava de um quadro agudo? Porque se não for, também não haveria necessidade de ser 3 vezes ao dia. Poderia ser uma única vez ao dia, ou a cada 2 dias, tá certo? Mas aí, Também. nesse caso, Sim, a professor, minha pergunta é que se a farmácia não tem numa potência 6 e eu só consigo na 10, de repente eu poderia indicar que ela tomasse 5 gotinhas a cada 2 dias. Isso. Não Aí você faria alguma pode, diferença? aí nesse caso daria, né? você pode aumentar o espaçamento entre as doses. Ah, Você tá. pode fazer isso, tá? Porque daí a gente não vai estar dando para aquele paciente uma carga energética muito alta. Quer dizer, muito alta não, que eu acredito que 8, 10, na minha concepção, não é muito alta. Mas a gente não vai estar dando uma carga muito energética para alguém que está começando aquele medicamento numa frequência muito acentuada. Isso. Assim, eu só estou tentando pontuar, e isso que você falou está correto. Se você já vai começar em uma potência um pouco mais alta, né, e a gente fala um pouco sendo justificado por isso, então você pode pedir para ela aumentar um pouquinho o espaçamento entre as doses, tranquilamente, tá? O que eu só estou querendo dizer é o seguinte, é que se você encontrasse esse medicamento na potência CH6, não quer Seria mais dizer que eficaz. ele só faria efeito se fosse 3 vezes ao dia. Por quê? Porque se você desse ele Ah, sim. uma vez ao dia, uma vez por semana, ele também ia fazer efeito Isso. do mesmo Sim, jeito. sim. Tá? Sim, porque o efeito da homeopatia ele não está na frequência da dose, né? Ele está a questão é a similitude, é começar numa potência mais baixa, a questão é outra, não é, né? Enfim. Perfeito, Bárbara. Inclusive, tem autores, né, que ele fala, ó, esse medicamento você não deve repetir enquanto você não souber se o paciente está melhor ou não. Tá certo? E isso, né, eles vão atribuir isso a alguns medicamentos.
tá joia? E independente da potência, né? Tem que fazer a repertorização, né? A cada mês. Exatamente. Deixa eu aproveitar. Eu tenho uma insegurança. Olha aí, gurias, gurias. Eu e as mesmas inseguranças. Vou aproveitar, deixa. Professor, assim, eu tenho uma insegurança na hora de fazer a repertorização. Eu não sei, eu procurei, mas eu não encontrei, talvez tenha na área do aluno do curso, um modelo de anamnese. Eu tentei construir o meu, mas eu não fiquei segura no meu. O senhor, por acaso, teria algo que pudesse, sei lá, me passar para... Não que eu vá usar a sua, mas pelo menos para mim conseguir montar um esquema na minha cabeça, para mim ter uma ideia de como iniciar essa repertorização, essa primeira consulta com o cliente, porque no momento as minhas cobaias são os meus familiares, né? Sim. Você quer falar assim, como se fosse uma ficha de consulta, é isso? É, uma anamnese. Tá. Não, eu tenho. Posso mandar para vocês, sem nenhum problema. É porque, assim, ó, essa ficha, né, que eu tenho, é uma ficha de consulta, eu até acabei que eu fiz uma adaptação, né, nessa ficha. Sim. Tá? E também não quer dizer que eu sigo essa ficha. Por quê? Sim, não, eu só quero ter um norte. Exatamente. Aí, às vezes, eu faço uma pergunta, eu não fico só interrompendo, sabe? São várias perguntas. Assim, algumas eu faço sempre, né? Que é, por exemplo, a questão dos sonhos, tá certo? Se a pessoa tem algum sonho repetitivo, eu acho isso importante, né? Eu gosto assim, de analisar isso, né? A questão dos medicamentos. Você já usou homeopatia? Já. Qual foi o medicamento? Você lembra? Lembro, ou então não lembro, ou então eu tenho anotado, sabe? E aí eu aguardo. Por quê, gente? Eu acho que eu já até tive essa oportunidade de falar para vocês. Assim, a pessoa, eu fico 1h15, ou até mais, às vezes, com a pessoa. E quando eu termino, digamos assim, esse processo, eu não estou com o medicamento da pessoa. Eu não estou, certo? Falar assim, agora eu sei qual que é o seu medicamento. Não, eu não sei. Eu falo na hora, certo? Teve eu já acho que não sei se já falei para vocês, peço desculpas pela repetição. Uma jovenzinha que ela aparecia com algumas pústulas, né? Assim, no couro cabeludo, ela tinha um cabelo assim muito bonito e ela ficava agitada na escola, muito ansiosa e começava a aparecer umas feridinhas no couro cabeludo, tá certo? E ela ia no dermatologista e tome corticoide. Ela ia em outro e tome corticoide, né? E aí eu falei, você já fez uso disso? Não, fiz uso de floral e corticoide. Ela ficou 1h20 dentro do consultório. Quando ela saiu, ela pegou e falou assim, olha, mas eu vou no médico, né? E eles passavam o medicamento, eu fiquei esse tempo tudo, e você ainda não sabe o medicamento? Eu falei, não sei. Aqui eu tenho um mapa. Isso tudo que eu fiz com você aqui é um mapa. Eu preciso encontrar o tesouro. E eu vou estudar. E aí eu vou mandar para você, justamente com a intenção de não errar. Como você já me relatou, tá? E aí é assim que eu faço, entendeu? Aí eu saio, pego a matéria médica, às vezes eu tenho uma ideia do que pode ser, né? Olha, esse aqui eu acho que vai ser pulsatila, eu vou colocando lá, anotando e tudo. Mas pouquíssimas vezes a pessoa saiu de lá e falar assim, não, esse aqui você pode... Sabe, eu não tenho esse negócio que eu acho que vocês já ouviram. Vou começar com a calcária. Vou começar com a arnica. Não, eu não faço isso, não. Talvez vocês já ouviram isso. Eu não tenho esse entendimento. Eu vou dar o medicamento que é o mais acertado. Eu vou fazer isso. E eu não tenho nenhuma pressa em fazer isso. Eu peço 24 horas. Então, vamos supor, às vezes eu atendo 4 pessoas. Eu saio de lá com mais de um medicamento na cabeça para essa pessoa. Aí eu vou pegar a matéria médica e vou olhar. E ainda assim a gente fica na dúvida. Mas as dúvidas são bem menores. Então, tipo assim, vou começar aqui com a calcária. Não, vou começar com a arnica, sabe? Porque tem trauma. Então, você falou assim, gente, você já pode fazer igual aqueles médicos. Né? Deixa o remédio indicado. Só mede a pressão, assina e chama o próximo. Porque quem não tem trauma?
O primeiro trauma é o nosso nascimento. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem neurose, né? Então, você pode fazer até a ordem alfabética. Primeiro vai ser a arnica, depois vai ser a calcária carbônica, e etc, etc, até chegar lá no sulfo. Não, eu não faço assim, né? Então, nesse caso, eu posso passar para vocês, e às vezes a gente nem segue, né? Por exemplo, é mulher, então aí tem aquela questão do ciclo menstrual, né? E tudo. Mas, às vezes, a pessoa vai falando tanto, né? Às vezes a pessoa tem um pouquinho mais de facilidade, ela gosta de falar, e aí nenhuma daquelas perguntas que está lá eu faço. Gosto de fazer perguntas sobre os sonhos, medos, isso aí eu nunca deixo de fazer, né? Sonhos, medos, apetite, porque depois a gente vai ver, né, como uma característica de melhora ou não, tá certo? Aversões, essas coisas é que eu sempre pergunto, mas sem nenhum problema. Vocês podem mandar aí, eu encaminho essa ficha para vocês. De resto, não é uma coisa assim tão completa como aquela ficha do Dr. Pierre Schmidt, né, que eu acho que aquela é muito boa, a arte de interrogar, né? Inclusive, a gente, quando estávamos aqui no curso presencial, eu tirei uma cópia para todos os nossos alunos, né? Eu sou o coordenador aqui da nossa região, eu tirei a cópia reduzida daquela planilhazinha do Dr. Pierre Schmidt, e ali tem, salvo engano, 60 e poucas perguntas. É muita coisa, né? E eu gosto de deixar mesmo a pessoa falar, né? Aí, num dado momento, você dá prosseguimento, ele fala alguma coisa, você fala, e isso? E o que mais? Não é assim? Não é assim? Vocês já aprenderam, né? Nunca sempre uma pergunta objetiva, e sim algo que possa abranger um pouco mais as respostas. E aí, mediante isso, às vezes eu sigo o que está escrito, às vezes eu não sigo, tá? Mas não tem nenhum problema, posso compartilhar com vocês. Então, vou até anotar aqui. É porque essas perguntas aí, são muitas, a gente fica até confuso, né? 60 perguntas, meu Deus, o que é que eu vou fazer com tudo isso agora? É muita coisa, eu acho, para mim, né? É o meu entendimento. Mas aí pode ter um norte, eu até estava olhando agora aqui, achei por R$56 o livro, mas aí tu tens um norte, por exemplo, assim, do que é mais, pelo menos para mim, né? Eu tenho um norte do que é mais interessante de pesquisar, assim, porque quando a gente está fazendo uma anamnese na psicologia, eu acredito que seja um pouco diferente, tem questões da homeopatia que são mais específicas, que a gente ficar atento, né? Que daqui a pouco, pela nossa experiência, assim, por ser corriqueiro, a gente fazer outro tipo de anamnese, outro tipo de interrogatório, de repente parece que tem coisas que eu vou deixar passar, sabe? Por exemplo, essa questão de outros medicamentos, se lembra, isso é importante até para saber, né, o que a pessoa já tomou e tal, para não ficar repetindo o medicamento. Exato. Assim, isso eu posso, sem nenhum problema, aqui, ó, eu vou só mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é o que está sendo, está sendo compartilhado? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Estamos, dá para ver. Então, aqui, a primeira coisa, né, dados aqui, né, indicação, alguma pessoa indicou, a ocupação, o que ela faz, né, o Hahnemann, inclusive, fala para nós que isso é importante, né, se é uma criança, o acompanhante, o e-mail, o telefone. O e-mail e o telefone é onde eu encaminho o resultado final, tá, gente? Eu mando por e-mail, normalmente hoje pelo WhatsApp, né? Aí, ó, vacinas, alguma doença importante, internações, histórico familiar, tá? Tomando algum tipo de medicamento, homeopático ou não, certo? Já tomou por um período longo, né? Nós sabemos que os corticoides, contraceptivos orais, né? Anticoncepcionais, outros tipos de medicamento que são imunossupressores, também nós temos um tipo de problema. Aqui, qual que é o motivo da consulta? É a primeira coisa, e a individualização do caso, eu peço para que a pessoa fale. Aí ela começa a falar. Aí eu aperto um enter aqui, ó, e aqui eu começo a escrever, tá certo? Ela fala que é ansiosa, aí depois aqui não dorme direito, assim, por exemplo, ela vem falando tudo aqui.
briga com o esposo, é ciumenta, tarará. Ainda que isso que ela está dizendo vai aparecer lá embaixo, como vocês vão observar. Eu escrevo tudo aqui primeiro. Aí, beleza. Generalidades, apetite, sede, hábitos, isso aqui é importante. Algumas coisas disso aqui, o Dr. Pierre Schmidt, ele pede para a gente anotar, né? Por quê? Vocês vão observar que aqui, ó, nesse quesito apetite, sede, hábitos, desejos e aversões, aqui nós temos uma oportunidade imensa de você pegar os sintomas raros, estranhos e peculiares, tá? Aversões, agravações alimentares, alergia, tá? Muito bem, a transpiração, a personalidade, certo? Ó, como é que reage ao sofrimento, como é seu humor, como reage, em que situação costuma chorar, se tem algum tipo de agressividade, enfim, como reage com a música, a dança, se gosta, se tem vaidade, medos, apetite, tá vendo? Algum alimento lhe faz mal. Aqui, pessoal, o doutor Prafulvio de Ayacar, né? Gostava muito dessa pergunta aqui, de que maneira o clima e as mudanças climáticas lhe afetam, né? Era o eixo térmico para ele, que ele achava tão interessante, né? Considerado aí o Einstein da homeopatia, né? Que nós perdemos aí recentemente. O que vocês estão esperando do tratamento, né? Ou, no caso, o que você espera do tratamento, para que eu faço essa pergunta? Para ver se surge alguma coisa além do motivo da consulta inicial, tá? Às vezes fica velado, mas aqui a gente acaba perguntando de novo, ó, mulheres, né? Então, a questão do ciclo menstrual, trabalho, relacionamento, essas aqui são as perguntas mais difíceis, certo? Relacionamento, trabalho, amigos e família, né? Marcos no desenvolvimento da pessoa. Aqui é a história biopatográfica, né? A melhor coisa que já aconteceu, a pior, a situação de vida atual, a autoimagem, isso aqui são perguntas que vocês observam que as pessoas costumam demorar, tá, para responder, certo? Enfim, aí tem outras coisas? Tem, mas as outras coisas vão surgindo na hora, certo? Conforme a pessoa fala, né? Às vezes eu falo assim, mas se isso, o que mais? E aí eu considero como sendo o prolongamento de algum desse tipo de questionamento aqui. Tá bom, pessoal? Professor, caso... essa ficha aí, o senhor costuma mandar para a casa do cliente para preencher antes ou o senhor vai fazendo no dia da primeira entrevista? Você vai preenchendo? No dia. A senhora fez uma pergunta interessante. Eu tenho feito isso que a senhora falou, porque na época da pandemia, né, acabou que nós tivemos aí alguns tipos de consulta, né, que ocorreram nessa forma, né? Sim. Nessa forma, assim, online, tá certo? Tanto de pessoas que já estavam fazendo acompanhamento, quanto de novos. Então, aí, nesse caso, você manda, a pessoa preenche, e aí a pessoa devolve para você. Professor, eu tenho particularmente... Isso assim, vou até colocar algumas coisas que o senhor colocou aí sobre a autoimagem, eu vou acrescentar. Aí eu envio para a pessoa, eu fiz no Google, né, como formulário, aí a pessoa preenche e me envia de volta. Aí eu vejo, aí baseado, eu já sei mais ou menos o que ela... Qual é o perfil dela, né? Isso. Aí no atendimento as minhas perguntas vão ser relacionadas com o perfil que ela me mostrou, as respostas que ela me deu, né? Por exemplo, se ela colocou que tem insônia, eu vou perguntar, né? Tem sonhado muito. Aí, ou às vezes tem uma parte que diz o que trouxe, qual foi o acontecimento que te trouxe muito estresse durante os últimos dias, última semana, aí eu vou conversar sobre isso. E tem sintomas físicos também, né? Exato. Eu gostei muito dessa sua também, eu vou acrescentar algumas coisas. Né? Exatamente, né? O que eu acho é que quando a gente envia online, assim, para o paciente, a gente perde muita coisa, mas é o meu ponto de vista como psicóloga, né? Eu sei que eu tenho que pensar como homeopata, porque, assim, ó, em todos esses anos de clínica que eu tenho, que não são poucos, o que a gente vê é que os pacientes, eles omitem e mentem. Né? Então, quando tu está perguntando, tu consegue ver a expressão do paciente, né? A expressão corporal, a expressão facial, né? O que deixa ele desconfortável, que deixa ele desconfortável, né? Eu acho que eu com certeza vou me sentir mais segura fazendo presencialmente. Exato. Não nem online, Bárbara, porque no online, por exemplo, pelo Zoom, eu vejo a pessoa, eu vejo a expressão facial dela.
Mas assim, ó, eu tenho 16 anos de clínica e né, não tô dizendo tu. Eu, assim, ó, quando eu atendo pacientes online e quando eu atendo Ah, tá. pacientes presencial, eu noto muita diferença na minha capacidade de percepção, na minha capacidade, né? Eu percebo que quando o paciente está presencial, está É presente, porque tem eu capto uns muito mais. textos, né? No caso, quando a gente vê a pessoa por inteiro, dá para ver o jeito dela, o comportamento dela, né? Isso. Nesse sentido, Pode realmente. ser uma lentidão minha, né? Com certeza é uma lentidão minha, da minha percepção, né, e tal. Mas eu acho que, para mim, no caso, vai ser mais fácil. Mas eu acho interessante essa questão de mandar o paciente já responde, já poupa, né, um tempo de consulta, que às vezes o paciente pergunta, o paciente não consegue Mesmo responder, assim, né? demora. Às vezes demora uma hora e tal, porque vai vendo todas as partes que ele respondeu eu uso uma técnica. Ou dá para mandar e depois retomar com ele, né? Oh, será que você Eu uso respondeu uma isso? técnica que eu não só uso a homeopatia, né, no meu atendimento. Eu uso outra técnica também, que é a linguagem dos pés. Aí, pelos pés, eu peço uma foto da pessoa, os pés dela. Pelos pés, eu sei que tipo de pessoa ela vai vir para mim. Se ela é perfeccionista, se ela tem ansiedade, se ela vai contar as coisas para mim em detalhes ou ela vai omitir, se ela é Pelos crítica. pés. Tudo dá para me saber pelos pés. Aí, eu fazendo a linguagem dos pés nela, aí eu já sei que tipo de pessoa eu vou atender. Eu já tenho uma noção da personalidade dela. Eu não concordo contigo, mas respeito. Não acho que a gente consiga reduzir uma pessoa pelos pés. Tem, os padrões, é o padrão comportamental. O pé revela muita coisa. Eu já vi fazer pelos olhos, né? A iridologia. Isso. Os pés eu não... mas os pés é novidade, interessante. Tem vários microsistemas, né, pessoal? Uhum. A íris. Tem analista comportamental, analista corporal, né? Leitura corporal, já ouvi falar. A gente une, né? As coisas, a gente une. Legal. Ops. Ajuda, né? Pessoal, desculpa aqui, eu sem querer eu mudei aqui. Então, gente, só para a gente fechar aqui, depois algum de vocês coloquem aí o e-mail aqui no chat para mim copiar, porque aí eu mando, posso mandar aí sem nenhum problema, tá? Essa ficha. Eu já tirei fotos, professor, muito obrigada. Eu já colei. Ah, tá, não, mas assim é muito ruim, não. Eu posso mandar no Word para vocês. Mas manda também, professor. Tá? Coloca aí o e-mail aí no chat, eu encaminho para um de vocês, e aí vocês depois compartilham entre si, tá? Vocês, por favor, façam aí os melhoramentos que acharem necessários, né? A ficha é de vocês, tá? Então, gente, sobre isso que a colega falou, embora foi uma situação diferente, né, para nós, eu também não gosto muito, assim, né, dessa, digamos, desse tipo de atendimento online, porque o que acontece? Fica muito superficial, na minha visão. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que é ansiosa, e você sabe que ela é ansiosa pela hora que ela chega lá, né, onde você vai atender, né? E aí, pessoal, você manda essa ficha, tá certo? Ali tem questões que são, digamos assim, não vou dizer que são complexas, mas que precisam ser elaboradas. Então, se você tivesse com a pessoa ali conversando, né, você ia ter um tempo ali para você elaborar aquela resposta. E você manda a ficha, com 5 minutos ela está de volta. A ficha, entendeu? É assim, sim, sim, não, não. Né? Isso, não, não, sim, não. Tá? E aí acaba que você vai ter que mandar de volta. Aí aquela pergunta, por exemplo, você tem medo? Tem. Ou então, sim. Então, a gente vai ter que colocar outra pergunta ali na frente. Aí você devolve aquele negócio, sabe? Então, assim, de fato, não é o ideal, né? Pode ser, nós podemos melhorar isso, e você pode conseguir atender uma pessoa? Claro que pode. Você pode conseguir chegar ali naquele medicamento que é o mais adequado possível? Claro que sim, tá? Mas eu acho que aí você vai ter que contar, né, digamos assim, com essa flexibilidade,
de você falar, olha, a gente precisa, né, de melhorar aqui algumas respostas, e certamente não é todo tipo de pessoa que vai concordar com você, até porque as pessoas elas não estão acostumadas a ter que responder a esse tipo de pergunta. Elas querem falar apenas dos seus sintomas físicos, porque, na opinião delas, né, é disso que elas querem melhorar. Então, quando você faz alguma pergunta particular, que ela não é acostumada a ouvir, digamos assim, nos consultórios, né, clínicos, tá certo? Como diz aí o Hahnemann, né, da clínica oficial, então algumas perguntas passam a ser vistas como inoportunas, certo ou não? Ou, como é que eu falo? Constrangedoras, né? Você, mas tem medo de quê? Às vezes o cara é mal medroso, né? Homem mesmo. Às vezes o cara é mal medrosão, mas ele não vai falar. Não, não tem medo não, cara. Não tem muito medo disso, não. Sabe? Eu não gosto de subir, sabe? Assim, em edifício, tal, ficar lá em cima, mas ele nunca vai falar que tem medo de altura, né? Ou então, ele não vai falar que fica na maior, sabe, sudorese aqui nas mãos ou nos pés, se ele ficar no local fechado, sem janela, com porta fechada. Ele não vai falar que ele tem medo de locais fechados, que tem uma claustrofobia, e etc, etc. Isso não é muito fácil a gente tirar. E eu acho que são coisas muito importantes. Tá? Por quê? Porque se a gente acaba descobrindo esses sintomas, não precisa da gente ter uma quantidade imensa. Você pode fazer uma escolha muito assertiva tendo esses sintomas, né? Que são chamados de REP, né? Raros, estranhos e peculiares, de uma matéria médica. Então, por isso é que eu acho que, né, às vezes deixa um pouquinho a desejar. Por mais que existam aí outras ferramentas, né, iridologia, né, no caso, a leitura aí corporal, dos pés, né, nós sabemos que tem também das mãos, né, inclusive a acupuntura, né, coriscoidin, dentre outras coisas, e existem mesmo, e podem ser indicadas, né, em todas as hipóteses. Eu acho que, se vocês tiverem que lidar com uma situação igual essa, nós temos que nos preparar, tá certo? Para ter que fazer um pouco mais de questionamento, porque nós estaremos mais sujeitos, não vou nem dizer ao erro, tá? Mas vou dizer a uma escolha inadequada do medicamento homeopático. Então, é necessário ter um cuidado muito maior quando você está mandando uma ficha para a pessoa responder, e você vai ter que passar o medicamento homeopático apenas em cima daquela resposta, tá? Em cima do que você lê. Eu não faço a escolha do remédio baseada na resposta, não. Tem um atendimento. Isso, a aí ficha sim. é só para ajudar. A ficha é só para adiantar, né? O atendimento é depois. Aí depois, só para ter uma ideia do que o geral. Agora, o profundo vai vir depois, né? Até mesmo se você conseguir, né, conectar. Tinha coisas que eu queria saber, não tinha como, não tem como, não tem mesmo. É difícil. Bem difícil. Difícil, só com as respostas, muito difícil. Não. E também, só com a ficha, não dá para ver. Não tem como. Tem que conhecer a pessoa, tem que saber dela, tem que ver ela. Não dá para ver o constitucional no atendimento online, assim, o corpo da pessoa, né? Por exemplo, se é uma pessoa que tem muita mania de mexer as pernas, não vai dar para ver. Não vai. Né? Tem as coisas que se perde no online, que não dá para ver só dá praticamente para ver o rosto, né? Se for atendimento. Não dá para ver o todo. Muito bem. Pessoal, então, esse parágrafo aqui, né, que foi o 258, né, a gente já tinha falado sobre ele aqui, né, o fato da gente observar, né, as matérias médicas e a gente não ter, entre aspas, aí, uma desconfiança, tá? Inclusive, é importante, né, a gente falar isso para vocês. Eu acho que vocês já ouviram isso também, né, de outros professores, eu vou estar apenas, entre aspas, reforçando. É muito importante vocês terem aí em casa, em plataformas digitais, tá certo? Mais de uma matéria médica, tá? Talvez você tenha uma matéria médica que é pura,
tá certo? Ou você tem uma matéria médica que é mais clínica, uma matéria médica por comparação, né? Igual essa do Roberts, que você vai ter aí alguns medicamentos, e você vai ter algum tipo de comparação. Eu acho que é riquíssimo esse material. E eu acho que é prudente, tá? Prudente. Quando você chegar à escolha do medicamento que é o mais homeopaticamente escolhido, né? Vamos falar assim, que você observe a matéria médica em mais de uma matéria médica, tá certo? Então, você pega aí, por exemplo, a matéria médica do Vitinovsky, né? Que são 3 volumes, e aí vocês conseguem essa matéria médica ou de outro autor qualquer, do próprio Dr. William, né, Beric, que você tem o repertório, você tem a matéria médica, ela é bem enxutinha, ou você pode consultar aí os keynotes de Allen, não sei, você pode ter aí várias referências, só que eu acho que é prudente você consultar mais de uma, tá? Até porque quando você vai fazer a escolha ali, né, a sua repertorização, você vai encontrar ali, vamos falar assim, em termos de cobertura sintomática, né, de totalidade sintomática, você pode encontrar aí de 3 a 5 medicamentos, que são aqueles que abrangeram, entre aspas, o maior número de sintomas. Só que quando você vai observar a pontuação, tá? A pontuação, levando em conta os sintomas físicos, né, mentais, emocionais, você pode ter, às vezes, até 7 medicamentos. Eu falo porque eles têm a pontuação empatada, né? Alguns vão ter uma menor cobertura, mas vai ter uma pontuação maior. Então, por que acontece isso? Certamente porque um daqueles sintomas tem um peso maior. Então, nós temos que ler todas essas matérias médicas. Todas. E a gente não pode se espantar quando o medicamento de escolha não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. É o quarto, é o quinto, é o sexto, tá? Quando vocês fazem esse tipo de levantamento, então eu acho que é importante a gente fazer, ter esse entendimento, tá? Ter essa leitura, tá joia? Acho que fica aí essa ressalva aí, especialmente quando a gente está falando, né, dessas fichas que ajudam muito. Eu acredito que elas ajudam sim, ajudam muito. Tanto é verdade que você vai estar preenchendo aquela fichinha e quando você está preenchendo, você já começa alguns nomezinhos a surgirem aí na sua cabecinha. E aí você vai colocando ali, né, no cantinho, né, a abreviatura dele, tá certo? Pulsatila, tá certo? Sei lá, sépia, etc, etc, ignatia, staphysagra e assim por diante, tá? Beleza. Pessoal, então nós já falamos aqui dessa parte, né? Vamos entrar aqui na nossa primeira matéria médica. Vamos aqui começar aqui no Mirtus e depois a gente vai aqui para a continuação. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, gente. Aí. Está sendo compartilhado aí, pessoal, com vocês? Tá sim. Mirtus, né? A murta, chamada de murta, né? Essa plantinha aí, Mirtus comunis. Muito bem. Então, olha aí, pessoal. Outros nomes, né? Desse gênero, dessa espécie. Mirtus pimenta, Mirtus jambus, cumini, Mirtus tchequin. Da família Myrtaceae, uma florzinha muito bonita, né? O hábitat natural dela é nativo do sudoeste da Europa e norte da África. A diátese, né? Tuberculínica. Professor, Oi. os slides não estão passando, não. Parou só no primeiro. Ah, parou? Ué, espera aí. Vocês não estão vendo o slide passar? Qual que vocês estão vendo agora?
Qual slide, pessoal? Tá sendo visualizado agora, nesse momento? Eu só vejo o primeiro, Mirtes Communities. O primeiro. Só o primeiro. Então, espera aí, gente. Deixa eu interromper aqui. Espera aí, vamos lá. E agora, vocês estão vendo qual? Agora é outras homeopatias, mirtos. Acho que é o segundo, né? Isso, é o segundo Mirto agora. pimenta, mirto jambos. Perfeito. Excelente. Então, agora eu vou passar mais um. Vamos ver se vai passar. E agora, passou? Passou. Família Mirtaceae. Isso. Mirtacea. Sim. Isso, Mirtácea. Então, agora está passando para todos vocês? Está. Excelente, então. Muito bom. Então, agora já está passando, né? Aqui, ó. Esse aqui era o primeiro, né? Sim. Esse aqui, Segundo, e esse aqui é terceiro. o terceiro. Família Mirtácea, né? Uhum. Muito bem. Aqui, o hábitat, né? Sudoeste europeu, norte da África. E aqui, tá certo? A diátese, né? Tuberculinismo, luético e psicótico. Lembrando, né, pessoal, que vocês já sabem aí, esse tuberculinismo, ele seria, no caso, a soma, né, de 2 miasmas, que é quem? Né, a psora e o luetismo, tá? Pessoal, aqui tem uma curiosidade. O Mirtus comunis, né, a murta, ele é um drenador do ápice esquerdo do pulmão. Então, cara, isso é uma coisa bem legal, muito legal mesmo. Por quê? Porque você começa a ter aqui uma questão de modalidades, certo? Modalidades, como assim? Ora, se você tem alguma coisa que está afetando aí, então, o ápice esquerdo do pulmão, você está diante de um medicamento que já tem um tropismo muito forte, né, por esse lado, essa modalidade. E eu não sei, vocês conhecem um livrinho que é chamado de Geografia Homeopática? Não. Dá só um minutinho que eu vou ver se tá fácil aqui, eu pego ele para vocês. Por favor, só um segundinho. Pessoal, desculpa, gente, eu vou querer, não sei se vai dar para vocês enxergarem aí, esse livrinho aqui. Tá vendo aí? Do Dr. Robert, do filho, ó. Estou vendo. Homeopatia, homeopática, né? Então, quando a gente fala assim de geografia homeopática, um livrinho da editora Andrei, tá? Se brincar, vocês até pegam aí alguma promoção aí na Black Friday. Pessoal, aliás, né, falei em Black Friday, não quero fazer nenhum tipo de propaganda aqui, mas o pessoal da Organon Books estava com promoções muito bacanas, tá? Nos livros deles lá. Pessoal, e geografia homeopática, aqui, gente, ó, ele vai falar, não é sobre assim, a geografia, o terreno geográfico, não, tá, pessoal? Aqui, ele vai falar são sobre as partes do nosso corpo, tá? Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, os pulmões, tá vendo, ó? Eu vou tentar colocar para vocês aqui, não sei se vai dar para vocês enxergarem. Ó, tá conseguindo ver, gente? Aqui está o desenho do pulmão, tá vendo? Ó? Sim. E aqui, ó, eu vou aproximar um pouquinho mais, tem o nome dos medicamentos. Ah, que legal. Ó, e aqui, ó, peraí um pouquinho, onde está meu dedo, ó, tá vendo? Peraí, acho que não está dando para vocês enxergarem, né? Tá bem pequeno.
Tá vendo aí? Ó, não sei se está fácil para vocês enxergarem, ó. Pessoal, aqui tá assim, ó, o pulmão direito são esses medicamentos aí. Tá certo? O pulmão esquerdo, os outros medicamentos. E aqui, pessoal, é tudo. Se você quiser pegar, por exemplo, óleos, tá certo? Ó, óleos, tá joia? Então, isso aqui é um tipo de... Dá licença, professor. Gente, é só tocar na figurinha que fica pequena na direita, que aí ela fica grande. Vocês conseguem ver o livro melhor. Ah, sim. Excelente, né? Você está dando a dica para aumentar aí, né? Então, pessoal, esse livrinho aqui, eu acho que ele é bacana porque, assim, ele é uma espécie disso aqui, ó, suores, tá vendo? Aqui nessa página de suores tem 2 páginas, tem a página 1 e a página 2. O camarada transpira na cabeça, na orelha, no queixo, na axila, na mão direita, na mão esquerda, nos 2 pés, tudo que você quer tá falando aqui nessas 2 páginas. Então, assim, ele consegue ser uma matéria médica, como é que a gente fala? Didática. Didática e específica. Tá? Se você for pegar aqui, ó, o pulmão esquerdo, aqui vai estar o nome da que é o mites comuns, certo? Então, eu acho que é uma coisa assim que vale a pena. Esse livrinho, né, do filho aí, ele já me salvou aí algumas vezes, tá, gente? Então, vamos lá. O professor vai ter medicamento aí, então, que vai depender do exame, de ter um exame, um raio-x, no caso esse do pulmão? Na verdade, assim, ó, isso daqui, você vai se basear mais naquilo que a pessoa pode falar para você, tá certo? Mas, caso a pessoa tenha algum exame e ela pegue e fale, né, para você, é claro que nós podemos utilizar isso a favor do paciente, tá? Porque nós não podemos solicitar exames, eu falo os terapeutas, né? A menos que você seja de alguma área, né, que você pode pedir para a pessoa fazer algum tipo de exame, tá? Não, sim, eu não pensei em pedir, mas em a pessoa falar, o médico disse que o meu problema é em tal lugar, aí já serve, como o senhor disse, a fala dele mesmo, tá certo. Perfeito, exato. E outra, pessoal, olha bem, ó, tem pessoas, né, que mesmo que você não vai falar nada, ele vai chegar lá com uma sacola de exames, não é? Não sei se vocês já atenderam assim, né? Algumas pessoas dessas. Aí ele vai falar, olha, aqui tá meus exames. Tira foto do exame. Isso. E joga aquela sacolada de exame lá em cima e hematócrito completo, todo tipo de exame de sangue, não sei o quê, não sei o quê. E assim, ele vai ficar feliz se você olhar um por um, né? Ai, meu Deus. Nesse caso, né, que às vezes a pessoa, às vezes ele está falando alguma coisa ali que pode ser importante ou não tão importante. Por quê? Porque vocês lembram, né, pessoal? Isso daqui, né, nós estamos falando dentro da homeopatia, a anamnese ela será mais individualizada possível. Então, os sintomas mais importantes, definitivamente, não são esses sintomas físicos. Embora nós saibamos que eles também têm a sua importância, né? Diferente lá da alopatia. O que eu tenho? O que você tem? Eu estou com uma gastrite. Omeprazol 20 miligramas. Chama o próximo. E você? Gastrite, omeprazol 20 miligramas. Não, mas não sei o quê. Tá, então vai fazer uma endoscopia. Para nós é um pouco diferente, tá? Muito bem. Pessoal, então você tem aqui, né, um drenador do ápice esquerdo, né, do pulmão. Então, quando nós falamos aí, pessoal, que estamos diante de uma situação em que você pode utilizar, tá, o drenador, lembre-se que esses drenadores, eles estão
mais voltados para a parte física, certo? E muitas vezes que nós vamos utilizar esses drenadores, nós temos que ficar atento às questões exonerativas, tá? Que essa pessoa ela vai falar para nós, tá bom? Mas se o camarada tem veja bem, o camarada tem um problema aí no ápice esquerdo do pulmão. Ele fala assim, olha, o médico disse que eu estou com um problema aqui no ápice esquerdo do pulmão. É a primeira coisa que ele te fala. Então, quer dizer que o medicamento desse camarada vai ser mirtos comunes? Não. Por quê? Porque ele vai te falar mais coisas. E aí, se você indicar, você percebe, né, que ele é um camarada que tem todas as características, por exemplo, de sulfo, de antimônio crudo e etc., você vai passar mirtos comunes ou antimônio crudo, ou sulfo, etc., né? Vai ser sulfo, antimônio crudo, etc., 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 tá bom? Nunca vamos esquecer disso. A totalidade sintomática, ela é mais importante, tá? A mesma coisa, se você quiser, juntamente com isso, passar um medicamento constitucional, diatésio, tudo bem, tá? Mas a gente não vai esquecer disso. Ó, o Antigo Testamento faz referência ao uso nas grinaldas de adornar as noivas. A madeira de murta era usada para incensar cerimônias religiosas na Grécia Antiga. Então, realmente, né, essa plantinha aí, ela vai aparecer, né, na mitologia também, não só a grega, né, como também a romana, tá bom, pessoal? Vocês vão ver essas florzinhas. São cultivadas ainda por causa do seu óleo, né, o óleo essencial, usada em perfumaria, água de anjo, e mesmo como condimento. Então, como condimento, são utilizados aí as flores, tá? E também as folhas. Aqui você tem, né, a florzinha. Piora por troca de tempo, tosse, coriza, febre catarral e de manhã. Melhora ao anoitecer. Grande cansaço depois do meio-dia. É importante esse último sintoma característico, né? Grande cansaço depois do meio-dia. E também nós temos aí várias semelhanças, né, com essas pioras aí por troca de tempo. Variações de tempo, que pode levar aí a tosse, coriza, né, febre catarral e etc. O aparelho respiratório, o campo de ação mais importante deste medicamento, seja uma tuberculose ou qualquer processo ali localizado. Muito bem. Pessoal, então, ó, só para a gente lembrar, né, aquele colocou, né, o nome da doença aí, tuberculose, qualquer processo ali localizado. Então, nós temos que lembrar sempre do estudo aí das diáteses, certo, pessoal? Ó, a toxina, tá certo? A noxa, ela é mais importante do que o micróbio. A diátese é mais importante do que a doença. Ou seja, esse indivíduo adquiriu essa doença, né, tuberculose, porque ele tem, digamos assim, essa predisposição diatésica, e não o contrário, né? Então, nós vamos lembrar aí da murta, né, mirtos comunes, como um medicamento que tem indicações. Olha aí, ó, tosse seca, cavernosa e frequente, né, uma tosse bem característica aí do tuberculinismo, provocada por uma cócega na parte superior e anterior dos pulmões. Piora de manhã e encostado e melhora ao anoitecer. Então, nós temos aí uma situação que é até comum, né? Se você for comparar, por exemplo, o fósforos, ele também se sente bem à noite, tá? E vai apresentar esses quadros aí, né, de tosse
também por ser um medicamento tuberculinismo, né? Do tuberculinismo. Porém, né, essa cócega aí que é relatada na parte superior e anterior, né, dos pulmões, é que precisa ser observada. Ó, ardor no hemitórax esquerdo, como estava falando lá, né? Se for pulmão esquerdo, etc, etc. Hepatização do pulmão esquerdo, congestão do vértice esquerdo ou tuberculose localizada nesta zona com hemoptise. Então, ou seja, a pessoa já começa aí, né, a eliminar também pequenos escarros aí com sangue, tá? E essa hepatização do pulmão esquerdo, né, no caso, seria, entre aspas, como se fosse um endurecimento, tá certo? Do parênquima pulmonar, né? E quando isso acontece, aquele pulmão é como se ele se assemelhasse, tá? A um fígado, tá bom? Por isso que é chamado de hepatização do pulmão esquerdo, tá? Um endurecimento aí desse parênquima pulmonar, com todas as consequências que podem acarretar, tá? Esse quadro aí. Aqui mais uma vez, né? Essa plantinha, dor que irradia para as costas. Nesses casos aí de dor, né, pessoal, que irradia, também nós temos aí uma série de medicamentos. Você vai ter aquela dor, né, que irradia para as costas e depois que irradia melhora, tá? E você vai ter aquela dor que irradia e permanece ruim, né? Seja nas costas ou seja nos dois, tá bom? Então, a gente precisa olhar isso também. Reumatismo intercostal do ápice esquerdo do tórax. Então, aqui nós já temos um outro quadro, né, associado, tá certo? Que é os quadros de reumatismo, né? Doença reumática e etc, etc. Normalmente, quando a pessoa tem esses quadros de reumatismo, como vocês já sabem, né, a melhora imediata que ela vai falar, né, para nós, é, no caso, a diminuição do incômodo, tá certo? Essas pessoas que têm reumatismo, às vezes só o uso desses anti-inflamatórios não é suficiente. Ela vai ter que utilizar outros medicamentos, às vezes controlados, né? E que são responsáveis também pela diminuição, tá? Da dor, do nervosismo, melhora o sono, e assim a pessoa relata melhoras, tá? Então, uma das coisas que essas pessoas vão trazer aí, né, relatar para a gente, é que ela se sente melhor. E como vocês já sabem, a gente vai procurar saber se ela está melhor, não é só no aspecto doloroso, tá? Porque se for assim, aí nós temos uma chance de dizer que é difícil, tá, pessoal? A homeopatia, como vocês sabem, né, competir aí com alguns tipos de medicamentos alopáticos, né? Isso o próprio Hahnemann fala sobre isso aqui também no Organon, tá? Mas você vai ver que ela está com um apetite melhor, está dormindo melhor, está com estado de ânimo melhor. Isso aí é muito bom. Até o dia que ela chega para você e fala que ela está começando a parar de tomar o medicamento. E aí o nosso, como é que fala? A nossa conduta deve ser semelhante, para que essa pessoa não pare de tomar o medicamento sem falar com o clínico responsável, né? Muito bem. Ó, outro fato importante aqui, né? Dores no peito e pontada dos tísicos pulmonares. Muito bem. Dores em pontada, nós sabemos que é um tipo de dor aguda, né? Essa sensação de dores agudas. Então, vale a pena a gente lembrar também aí da murta para esses casos. Ótimo. Que não seja esse o único sintoma, né, gente? Mas nós temos aqui um medicamento que pode ser lembrado
com toda certeza. Espera aí um pouquinho. Veja, professor, é um medicamento para tuberculose? Para pneumonia? Isso. Assim, ó, quando a gente fala, né, isso que a senhora perguntou, né, é o medicamento da tuberculose, é o medicamento, assim, da pneumonia, eu prefiro dizer o seguinte, né, que qualquer medicamento, sem exceção, homeopático, pode ser utilizado na tuberculose, pode ser usado na pneumonia. Qualquer. Diase, tá? Se a gente for pegar lá Abis, né, Abis nigra, até Zeameides, né? Vai ser lá o cabelo de milho. Qualquer um pode ser utilizado nesses dois casos. O que vai diferenciar um do outro, naturalmente, vai ser o quê? A semelhança com a totalidade sintomática dessa pessoa. Agora, existem vários tipos, né, como vocês sabem, de critérios de análise. Então, algumas pessoas, se você for pegar, por exemplo, a escola europeia, que trabalha com o complexismo, eles não estão muito preocupados com quem é a pessoa. Eles estarão trabalhando com alguns medicamentos de ação pontual. Se eles vão trabalhar com medicamentos de ação pontual, aí a senhora pode ter certeza absoluta que esse medicamento estará entre os escolhidos. Não só esses, como a estícta pulmonária, a lobélia inflata, talvez a briônia, né? A Justicia adapoda, que estava escrito lá nos Vedantas, né? Que quem utilizar esse medicamento dos pulmões não morrerá. Então, assim, existe uma sequência de medicamentos que podem ser utilizados, né? Em potências baixas, de ação pontual. Pronto. Melhorou? Melhorou. Então, está resolvido. Agora, né, outras escolas, que no caso a unicista vai ser um único medicamento, no caso a pluralista pode utilizar mais de um, em frascos diferentes, e aí, né, o resto vocês já sabem. Agora, ele pode ser utilizado nesses casos? Pode. Pode também, tá? Olha aí. Então, aqui, né, eu peguei aqui mais alguma coisinha aqui para a gente. Ele é um sedativo dos nervos, né? E Professor? estimulante. Oi? Não, é só porque eu estou olhando ali embaixo comparar com brione e fósforos. O fato de fósforo ser o miasmático dessa parte da questão respiratória, tu não pode entrar, né, supondo que o mirtus ele haja nessa, né, exatamente a pessoa esteja com problema nessa relação do corpo que ele se encontra. Tu não pode entrar como fósforos como miasmático e o mirtus como um drenador? Pode, tranquilo. Ah, certo. Pode Não, quando entrar diz comparar ali é com fósforos, por isso que eu... Isso, exato. Pode também. Entrar com fósforos, com mirtos, né? E algum outro aí que talvez você ache que tenha uma ação que seja, assim, bem pontual, né? Daquela, ou constitucional também, pode entrar também. E nesses casos, o senhor tem o costume, aí é uma dúvida pessoal, de utilizar um miasmático mais um drenador e um organoterápico? Por exemplo, pulmão total, nesse caso seria? Isso. Eu gosto muito dos organoterápicos. Confesso para você que eu gosto muito dos organoterápicos. Agora, assim, eu normalmente eu utilizo 2 medicamentos, sabe? Eu utilizo 2 medicamentos. Às vezes 3, mas assim não é muito frequente, não. E eu faço uso também em usos dias alternados. Esse aqui ele toma segunda, quarta e sexta, o outro terça, quinta e sábado. Pronto. E domingo? Domingo não toma nada. Para não ter problemas. Tá certo. Entendeu? E aí, assim, qual que vai ser? Por quê? E eu não utilizo doses altas, não, tá? Não utilizo doses altas, não. Desculpa,
doses, ó, potências, são potências baixas. Só que eu começo sempre na 6. Potência inicial para mim é 6, meia dúzia. Certo. Começo ali e vamos embora, tá? Tá bom, Então, obrigado. eu gosto muito dos organoterápicos. Nesse caso, eu acho que vale sim a pena a gente poder pensar também, né, no caso aí, um pulmão total, ou, se for o caso, né, a gente não sabe também, né, pleura, tá? Tem gente que utiliza até mais de um, tá, cara? Pulmão total, pleura, e assim vai. Ah, certo. Uhum. Olha aí, nesses casos, então, né, bronquite, ó, bronquite, cistite e pielite, até a atenção aí, né, para a causa desses dois últimos, né, que no caso aí seria a cistite e a pielite, né? Nós sabemos que temos vários medicamentos homeopáticos aí que são utilizados para essas situações, né? Cistite, pielite, então você vai pegar aí, o primeiro caso da cistite, né? Você pode pegar cáustico, que mais? Grafites, dentre outros. E para pielite, então, qualquer tipo, né, de medicamento com ação renal. Lembre do que nós colocamos lá naquele primeiro arquivo, que nós nos preocupamos especialmente com esses 5, né? A pele, o pulmão, os intestinos, depois os rins e o fígado, certo? Então, vale a pena a gente lembrar disso aí. Ó, fisgadas no seio esquerdo, indo até a escápula, né? A escápula. Então, né, pessoal, esse osso aqui, omoplata, né? Que a gente chamava antigamente de omoplata. E aí a gente lembra aí do pterídeo. Importante a gente lembrar desse medicamento. Expectoração copiosa, né? Mantém o paciente perturbado e tossindo. Vale lembrar de multa também para esses casos, tá? Você vai encontrar pessoas nesse estágio aí que apresentam um quadro muito comum, tá certo? Especialmente aí nessa época do ano, né, que é o refluxo, tá? O DRGE, doença do refluxo gastroesofágeo. A pessoa fica com essa expectoração, né, muito aderente e tal, né? Paciente perturbado, tossindo. Então, claro, a gente vai sempre pensar no sistema respiratório superior, tá? Se você pega aquele livrinho ali que eu mostrei para vocês agora e lê duas páginas dele, tá? Você vai pegar ali, cara, uns 15 ou mais medicamentos que todos eles têm uma ação específica ali naquele ponto. E um que a gente não pode deixar de falar, né, é quem? O Cali, né? Cali-Bic, né? Cali-Bicrônico. Nesse caso aí também muito importante. Ó, dor no ombro, como se estivesse deslocado, acho que é um sintoma importante. Dor na parte superior do tórax esquerdo até o ombro. Aí tem esse sinalzinho aí, né? Pior por respirar fundo e fazer movimento forte. Vale a pena a gente ter essa anotação, tá? Secura na garganta, dores na garganta e no peito, com expectoração de sangue. Aí, ó, as hemoptises, né? Professor, essa dor no ombro não precisa ser, não quer dizer no esquerdo, não. Não, a dor no ombro, não. Agora, veja, ele pode ter uma dor no ombro, que aí sim, né? Se ela começa com esse deslocamento, aí ele torna esse medicamento, digamos assim, um pouco melhor, né? Para esse caso, tá? Ele começa a ser um medicamento cuja escolha passa a ser um pouco mais assertiva, tá? Mas pode ser em qualquer deles. Tá, ok. Tá? Tá. Beleza. Pessoal, então aí, ó, nós temos aí uma comparação, né? Aí eu peguei essa parte aí, essa última frase aí, para a gente comparar, então, com Briônia, né? Porque vocês sabem aí da ação fantástica, né, de Briônia nesses casos aí de afecções pulmonares, né? O fósforos também, né, como um grande medicamento do tuberculinismo. O terídio, que já foi dito lá em cima, e o sulfuro, tá? Isso nós estamos falando por serem aí relativos à parte superior do tórax esquerdo, tá bom? Então, esses 4 medicamentos aí, falou que é tórax esquerdo, temos aí
4 boas escolhas, tá? E desses 4, né, pessoal, dispensa apresentações, no caso aí, né, a Briônia, o Fósforos, inclusive, né, em tempos aí de Covid, né, teve muita gente que utilizou esses 2 aí, tá? Ótimo. Professor, Oi. e que medicamento o senhor usaria para uma pessoa que tem uma cicatriz pulmonar, mas é totalmente assintomático, do lado esquerdo mesmo? Cicatriz pulmonar? Porque assim, o meu marido, ele tem uma cicatriz pulmonar, ele já foi até diagnosticado como se fosse tuberculose, mas depois foi ver que todos os exames dão negativo para tuberculose. Uhum. E essa cicatriz, ela tem lá, quando faz uma chapa, né, um raio-x, a gente vê a cicatriz, mas ele é totalmente assintomático, não tem sintoma de nada, mas a cicatriz está lá no pulmão, que até tipo calcificou. Uhum. Foi alguma espécie de trauma? Tipo assim, bateu alguma coisa, algo assim? Que ele saiba, não. Ele já tem... Ele já está sendo estudado na UFRJ, na Fiocruz. Isso já tem uns 20 anos. Entendi. Ele... o esposo da senhora, ele era fumante? Uhum. Não é enfisema? Hã? Sim. Era. Isso aí não tem, a senhora vê que não tem, por exemplo, assim, não foi constatado nada. Um enfisema? Nada. Nada. Até hoje não tem nada. Não tem nada. Só essa cicatriz. Uhum. Entendi. Olha, se o paciente está assintomático por causa disso, né? Então, eu vejo que a senhora não precisa se preocupar com isso, né? Significa que ele teve uma cicatrização secundária boa, né? Uhum. Se ele começasse a ter alguma coisa, né? Alguma modificação aí na serosa, etc., etc., aí eu penso que a senhora poderia fazer uma repertorização para ele, tá? Mas, se está assintomático, o organismo já conseguiu, digamos assim, parar esse processo lá mesmo, né? Não tem nada mais que vai fazer, a menos que tenha alguma complicação, tá certo? Mas Entendi. do jeito que está, não. Tá certo? Obrigada. Tá? Nada. Então, vamos interromper aqui, vamos lá para... Peraí, gente, deixa eu diminuir aqui. Outra matéria médica. Peraí, gente. O infarto pulmonar também, né, professor? Pode deixar alguma cicatriz. Quer dizer, o início, né? Se não morrer, claro, né? Sim. É porque eu já tive uma coisa assim parecida há muitos anos atrás, acho que aparece na minha chapa. Da senhora aparece? Faz muitos anos que eu não tiro mais, né? Foi depois de uma embolia pulmonar. Ah, tá. Graças a Deus, né? Eu tô viva aqui porque Deus quer, viu? É porque Deus embolia não é um E quadro. pior que assim, não, e ninguém descobria, não. Eu fora de casa, estava em Brasília, ninguém descobria. Eu fiquei meses sofrendo igual a velha, respirando mal. É uma história assim, limitada. Eu não morri porque Deus não quis. É verdade. Embolia pulmonar é um quadro bem complicadinho. Graças a Deus, a senhora passou bem por essa aí. Não Graças a Deus. Pessoal, vamos lá então para o Onones, né? Onones Espinosa. Acho que dá para a gente ainda fazer essa aqui, antes do intervalinho aí do almoço, né? Outras homeopatias, então nós temos aí essa Onones, Natrix, Onones Repens. Pessoal, vamos tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente observa nomes
que tem o mesmo gênero, né? Tipo assim, o nome do gênero, não, Ononis isso, Ononis aquilo. E, às vezes, você vai encontrar um outro nome que vai ter o final semelhante, né? Por exemplo, a palavra officinalis vai aparecer em uma série de nomes, né? E a gente tem que tomar cuidado para não associar uma coisa com a outra, tá bom? Lembra, Serenohappens. Serenohappens é outra espécie, né? Que é o sal-palmito, é utilizado lá na hiperplasia prostática benigna, inclusive aqui mesmo, na homeopatia, tá? Mas aqui agora é Ononis repens, tá? Então, vamos tomar cuidado, ó. Família Fabaceae, né? Uma folhinha bonitinha, o hábitat natural dela é Europa, né? Psicose luética, essa diates aí, especialmente, e drenador metabólico das proteínas. Essas proteínas, né, elas são responsáveis aí pelo processo de manutenção da síntese e transcrição das informações de DNA que são repassadas aí ao RNA. Sim. Então, tudo, né, que nós temos e manifestamos é por intermédio dessas proteínas, que, por sua vez, é o resultado de um complexo de aminoácidos. E são esses aminoácidos que são lidos, né? Aí, através ali da DNA polimerase, que vai dar origem ao RNA, aí, etc, etc. Muito bem. Na cozinha, ela tem sabor que recorda vagamente o da fava e pode ser ingerida cru ou cozida com óleo. Inclusive, né, pessoal aí que é mais adepto aí desses pratos, né, você sabe aí que tem vários pratos aí que o pessoal utiliza mesmo, folhas, né? Inclusive, essa outra que nós olhamos ali, né, a murta, o mirtus, também pode ser utilizada a folha e as flores, da mesma forma que a Ononis. Ela tem uma ação analgésica, hepatoprotetora e é utilizada em afecções do aparelho urinário em geral. Então, nós temos aqui 3 propriedades muito interessantes da Ononis spinosa, porque quando a gente fala que essa substância tem uma atuação hepatoprotetora, logo vem à nossa mente, né, diversos nomes. Afecções do aparelho urinário, da mesma forma, né, nas cistites, e etc, e etc. E, além disso, ela apresenta uma ação analgésica, cuja utilização, né, se ela é analgésica, certamente isso vai potencializar o uso nas afecções do aparelho urinário em geral. Além disso, ela tem uma ação como diurética, antisséptica e adstringente. É somente por isso, né, que ela tem essa atuação aí muito boa no aparelho geniturinário. Se tem uma ação diurética, antisséptica e adstringente, é muito bem-vindo, né, para as afecções do trato urinário em geral. Muito bem. Ó, aqui mais uma espécie, né? Sensação de que lhe agarram a nuca, caretas, inconsciência, cianose e queda. Pessoal, está aqui, né, um sintoma que é muito característico dessa espécie. Se alguma pessoa falar para você, né, que ela tem uma sensação de que lhe agarram a nuca, tá certo? Você pode vasculhar aí, né, mais alguns sintomas. Porém, certamente, se a escolha for pela Ononis, a escolha será muito assertiva, tá? Bronzeador do extrato natural da raiz da Ononis spinosa, que ajuda a manter a produção natural de melanina, reduzindo a perda dos pigmentos bronzeadores, o que permite manter o bronzeado natural por mais tempo.
Então, vale lembrar aí, né, dos cuidados, né, pessoal, que nós devemos ter nesse caso, né, desses bronzeadores. Tem que ter um certo cuidado, porque essa exposição aí solar, ela precisa ser controlada, né, como todos vocês já sabem. É uma radiação, tá? Né, o raio solar, né, os raios ultravioleta, e nós temos que ter aí um certo cuidado. São benéficos, claro, mas precisa de ter esse cuidado aí no horário em que a pessoa vai tomar sol, né? Ela hidrata naturalmente a pele e ajuda a prevenir a descamação. Prolonga o bronzeado natural por semanas. Isso aí, né, já foi dito aí anteriormente. Então, essa espécie ela é muito interessante aí para a pele, né? Equilibra a produção natural de melanina. Isso quer dizer o quê, professor? Que a gente vai à praia, bronzeia e toma ela para durar mais? Veja, algumas substâncias, elas têm essa propriedade de aumentar, né, a produção natural de melanina. Porque quando a pessoa toma sol, né, é justamente aquela radiação que aumenta a produção natural de melanina, que, inclusive, ela aumenta justamente para proteger a pele. Né? Então, diante de uma espécie igual essa, tá, e também não precisa falar que é a única, né? Nós sabemos aí, por exemplo, de pigmentos ou espécies que são ricas em carotenoides, que também ajudam e muito, tá? Beta-caroteno, né? Para isso, tá? Mas o que ela está querendo falar é o seguinte: como ela é um estimulante, tá? O equilíbrio da produção natural de melanina, às vezes a pessoa não precisa tomar, digamos assim, tanto sol para adquirir aquele bronzeado, se estiver fazendo uso dessa substância. Tá? Ok. Mais ou menos por aí. Professor, Oi. Se ela estimula a produção de melanina, então seria indicado no caso de vitiligo? Isso, exatamente. A gente pode pensar, né, no caso do vitiligo também, certo? No caso do vitiligo, tem aquela espécie, né, que é a mamacadela, que agora me fugiu o nome aqui, que ela é utilizada devido aos seus princípios, né, que são os psoralenos, que tem essa finalidade. Tanto é que a pessoa faz o uso, né, da mamacadela, que é rica em psoralenos, e depois essa pessoa tem que tomar sol. E ao tomar sol, ele tem esse estímulo, certo? Então, sim, ele pode também ser utilizado, né? Podemos pensar nesses casos, tá? De uma pessoa que tem vitiligo. Como que é o nome dessa outra medicação, professor, que o senhor falou? Olha, a plantinha, ela tem um nome, né? A planta chama mamacadela. Agora, eu não estou lembrado, é o nome dela aqui. O nome científico, me perdoe, eu esqueci. Tá bom, vou procurar, obrigada. Esqueci o nome, cara. Depois, se você puder dar uma olhadinha aí, deixa eu ver, não sei se... Não vou chutar, não, porque aí é pior. A espécie se chama mamacadela, tá? Alguns locais você vê como assim, ó, maminha cadela, mas é mamacadela. Aí você pode colocar aí qual é a espécie fitoterápica, né? E ela é utilizada em vitiligo porque ela é riquíssima, né, em psoralenos. E aí a pessoa faz o uso e depois que ela fez o uso, ela também se expõe ao sol. Tá claro, né, pessoal, que de forma controlada também, tá? Tá bom, vou procurar. Porque a pessoa que tem vitiligo, se vai se expor ao sol de qualquer forma, aí essa pessoa pode ter, ao contrário, né, uma queimadura, né? Então, vamos. Epistaxe ao lavar o rosto. Esse sintoma aqui é um dos mais importantes, né, aqui da Aunone spinosa, tá, gente? A pessoa vai lavar o rosto e aí sangra o nariz. Então, esse é o sintoma chave da Aunone spinosa. Nefrite crônica
Então, o Dr. Hansen, né, recomenda a Onônise spinosa para as pessoas que têm nefrite crônica. É muito interessante a gente anotar aí isso, porque você vai ter aí, né, gente, uma série de medicamentos homeopáticos com ação drenadora, tá, sobre os rins, e você não vê falar da Onônise spinosa. Então, volta aquele negócio, né? Em vez de usar o Onônise, por que eu não vou usar esse que é mais, entre aspas, famoso? Às vezes a gente acaba, né, menosprezando assim uma substância de grande utilidade. Diurética, anti-inflamatória e expectorante. Além disso, né, ela também tem essa atividade aí expectorante. Doenças de pele na forma eczematosa e com prurido. Então, pessoal, aqui é importante vocês anotarem, né, como ela também tem esse poder de hidratação de pele, né, de manter a pele com bronzeado natural por mais tempo, etc., etc. Vocês têm alguns quadros de dermatite atópica, que é causado justamente, né, devido a esse tipo de exposição, tá? Então, a Onônise spinosa é importante a gente fazer isso, tá? Aqui, muito bom, obrigado, Marcela. A Marcela colocou o nome científico aqui da mama cadela, é isso mesmo. Brosimo gauchaldi, é isso aí. Brosimo gauchaldi, é isso aí. Tá, pessoal? Então, depois vocês, se quiserem dar uma olhadinha, a nossa colega já colocou aqui para a gente o Brosimo gauchaldi, né? Ela é riquíssima, né, nesses princípios ativos aí, os fitoquímicos dela, que são responsáveis pela sua atividade no vitiligo, né, são os psoralenos, e hoje eles já estão sendo extraídos a parte dessa planta para serem utilizados, né, nas pessoas com essa doença, tá bom? Brosimo gauchaldi, muito bom. Obrigado. Trata gengivas moles e que sangram fácil. Pessoal, esse sintoma aqui também é um sintoma chave, tá? Essas gengivas moles e que sangram fácil, às vezes a pessoa até anota e fala assim, meus dentes estão moles, tá certo? Mas não está faltando nenhum dente, não. Porque às vezes quando a pessoa, sei lá, arranca, né, ali um molar, um premolar, pode ser que na falta do antagonista ali, esses aqui, você vai mastigar alguma coisa um pouquinho dura, etc. Mas não, tem algumas pessoas que têm esse tipo de situação. As gengivas ficam moles e sangram muito facilmente, né? Dando um certo trabalho aí para os periodontistas. A Onônise spinosa, então, deve estar lá para que eles façam uso, tá, pessoal? Inclusive, né, diga-se de passagem, a homeopatia, nesses casos, ela se torna aí, digamos assim, de grande reconhecimento por parte dos médicos, tá? Eu já vi médico aqui mesmo que fala assim, não, eu não gosto de homeopatia e tal, mas ele era um cirurgião plástico e 100% das pacientes, 100% das pacientes, antes do procedimento cirúrgico, utilizavam arnica CH6, tá? Era assim, arnica CH6, 20 gramas. Eu podia fazer 400 gramas, que numa semana eu só ia, sabe, invasando. Pesava 20 e tranquilo. Eu não fazia isso. Mas se eu fizesse, vendia fácil, né? Por quê? Porque ele sabia que aquelas pessoas que ele passava e tomavam, depois no pós-operatório, eram aquelas que se recuperavam mais facilmente, né? Sem equimose, sem racho cutâneo, certo? Muito curioso isso aí. Equilibra o hormônio estrogênio, então, muito legal isso aqui, né? É uma planta rica, né? Nesse que nós chamamos de fitoestrógenos. Então, você vai ter aí várias plantas nesse sentido que vão auxiliar aí, né, as mulheres que estão
chegando aí na fase da menopausa, tá? Importantíssimo também isso aí. Ó, gonorreia, halitose, problemas hepáticos, né? Hidrocele e inflamações, tá? Pode ser utilizada, pessoal, então, em todas essas situações aí. Gonorreia, halitose, hidrocele, né? E inflamações. Importantíssimo. Propensão para reumatismo, artrose, né? Escrófula, seborreia e retenção de água. O pessoal falou que é retenção de água, né? Aliás, falou que é retenção, né, gente? Você já vai lembrar de quê? De algum tipo de inflamação, tá, gente? Aonde? Aonde é que está? Não sei. Pode ser lá um problema hepático, pode ser gástrico, pode ser aqui mesmo, né? Nas gengivas, ó, reumatismo, artrose. Olha aí a seborreia. Tá vendo que a gente estava falando, né? Então, é uma plantinha que ela tem aí múltiplos usos. Beleza. Agora vamos só... O professor, ela é tão múltipla que é até difícil de guardar, porque é tão diversificado, né? A ação dela. Exatamente. Muito bem. Isso, drenador metabólico de proteína, exatamente o que quer dizer isso? Então, quando fala assim que é drenador metabólico, né, de proteínas, é uma coisa assim até difícil da gente falar, porque justamente tudo, né, no nosso organismo, a gente vai expressar, tá? Devido a algum tipo de síntese proteica, tá? Tudo nas nossas células, né? Porque isso aí está ligado à leitura, né? Desse RNA e etc. Tá? Mas, né? Se está diante aí de algum problema que na verdade, eu até tenho que pesquisar para a gente estar falando isso. Por exemplo, que há alguma leitura incorreta, né? A expressão de algum tipo de proteína é incorreta, então aí nós podemos pensar nessa Ononis spinosa, tá? Se bem que, né, nesses casos, aí, se existe esse tipo de situação, aí já é um problema mais de ordem genética, né? E aí, nesse caso, não se resolve simplesmente com a homeopatia, tá? Pessoal, aqui eu peguei pouca coisa, né? Porque, digamos assim, a grande maioria, né, já foi citado no slide, eu só coloco aqui para não ser repetitivo, né? Então, além do que foi dito, a Ononis também pode ser utilizada em epilepsia, tá? Epistaxe, lá já falou, né? Um grande sintoma característico é epistaxe ao lavar o rosto. E também, pessoal, ele lá tem a epistaxe ao lavar o rosto, é porque ele abaixa o rosto, né? Será que é porque a água é fria? Então, enfim, a gente precisa estar fazendo a verificação de algumas dessas. Dor de cabeça, né? Oi. Dá licença, é esse que a gente usa para que eu fui ao banheiro, para o hormônio da menopausa, que o senhor falou? Isso. Também. Ele pode ser utilizado, né? Essa plantinha, ela contém o estrogênio. Então, quando a mulher se aproxima, né, dessa fase, né, da menopausa, ela, vamos dizer assim, essas espécies que têm esses estrogênios, que nós chamamos de fitoestrógenos, eles são muito, muito bons, né, para as mulheres. É claro, desde que ela não tenha nada que indique esse uso, tá? Por exemplo, se ela tem um histórico... Se ela já estiver na menopausa e já estiver com uma boa baixa de estrogênio, também pode colocar como uma reposição hormonal? Isso. Aí é o que eu estava falando, né? É importante ela ver com a médica se ela não tem nada que possa contraindicar o uso desses fitoestrógenos. Porque, vamos dizer que, às vezes, ela tem um histórico de câncer na família, né? E nós sabemos que a presença do câncer ele está relacionado à presença desses hormônios estrogênicos.
Então, aí, nesse caso, é bom, né, verificar com a médica. Porque senão a pessoa fala assim, ah, não, mas é natural, não faz mal. Não tem nada disso, tá? Usado homeopaticamente, talvez não seja tão problemático. Então, aí você vai ter uma série dessas plantinhas, né? Que é a Simicífuga racemosa, tá certo? A própria Morus nigra, né? Que no caso é a amora, tá certo? Você vai ter o Trifolium pratense. Então, tem várias substâncias que podem ser utilizadas aí, tá? Com essa finalidade de auxiliar as mulheres que estão próximas à menopausa. Inclusive, tá? Outras homeopatias que não tem nada a ver com estrógeno e auxilia muito, né, no caso, as mulheres, como, por exemplo, né, por causa daqueles fogachos e tudo, né? Às vezes o nervosismo, etc, etc. Às vezes é indicado outros tipos de substância. Por exemplo, laqueses, né? Laqueses mesmo, sépia, podem ser utilizados nesses casos aí também. Tá? Ok. Aí é Obrigada. uma questão isso, de olhar pontualmente. Então, olha, ó, para o sangramento, promove a cura em casos de hematúria, feridas no trato urinário, sangue e úlceras pulmonares. Tá vendo que, assim, às vezes ele fala até a mesma coisa, né? Mas vai mais, assim, de forma pontual, né? Externamente, a infusão pode ser usada contra hemorroidas, essa indicação do Schroeder, né? Lembrando que, externamente, né, pessoal, a infusão é usada contra hemorroidas. Então, não se trata de homeopatia, né? Falou que é infusão, então não é homeopatia, certo? Falou que é tintura-mãe, é homeopatia? Não, também não, certo? Beleza, pessoal? Ou é? Se fosse tintura-mãe, seria homeopatia ou não, gente? Não, né? Não, né? Muito bem. Não mesmo. É isso aí. Pessoal, então agora são 12h15. Podemos fazer o intervalo agora e retornar 1h15? Sim. Pode ser? Tá. Deixa eu... Opa. 1h30? 1 hora de 1h30. intervalo, né? Pessoal, vocês poderiam me colocar o e-mail aqui no chat de alguém para que eu possa estar encaminhando aí a ficha? A fichinha de consulta? Ou vocês têm um grupo do WhatsApp, não tem? Tem sim. Tá. Se vocês quiserem colocar um e-mail aqui para mim,